Dom Casmurro, capítulo 91, Achado que Consola. É claro que as reflexões que aí deixo não foram feitas então a caminho do seminário, mas agora, no gabinete do Engenho Novo. Ele, o Dom Casmurro Velho, está descobrindo isso agora. Volto a enfatizar aquela questão em que o filho tem que conversar com o escritor. Eu acho que é nesses termos que o narrador coloca. Lembra? Quando ele está falando dos motivos da mãe dele para ter prometido, e depois como provavelmente ela se arrependeu, e como que ela esperava que o Bentinho não quisesse para o seminário, para que ela ficasse desobrigada da promessa dela. Lembra que quando ele foi fazer toda aquela reflexão, ele falou, esse é um assunto melindroso, e o narrador, ou seja, o escritor, ele tem que consultar o filho, e o filho consultar o escritor. E eu tinha comentado sobre a importância de retornar ao real, ao que realmente aconteceu, né? E perguntar ao real o que aconteceu. O escritor ganha do real, porque é no real que ele tem a fonte de todo o conhecimento que ele vai usar, e a pessoa que estava no real ganha do escritor, porque é o escritor que vai conseguir uma clareza, justamente por estar um pouco afastado do que aconteceu. Ele consegue uma clareza, né? Então, é só o Dom Casmurro agora, lá no Engenho Novo, que conseguiu entender isso daqui. O Bentinho, embora o Bentinho tenha vivido mais próximo esse episódio, ele entende menos. Então não fiz propriamente nenhuma reflexão, a não ser esta, que servi de alívio um dia ao meu vizinho Manduca. Hoje, pensando melhor, acho que não só servi de alívio, mas até lhe dei felicidade. E o achado consola-me. Já agora não esquecerei mais que dei 2 ou 3 meses de felicidade a um pobre diabo, fazendo-lhe esquecer o mal e o resto. É alguma coisa na liquidação da minha vida. Quer dizer, quando eu tiver que pagar todas as minhas dívidas, né? Se há no outro mundo tal ou qual prêmio para as virtudes sem intenção, esta pagará 1 ou 2 dos meus muitos pecados. Okay? Então foi uma virtude, mas ele não queria trazer felicidade para um pobre diabo. Ele estava discutindo efetivamente sobre a guerra de Crimeia. Ele não queria trazer consolo, né? Mas perceba que ele está pensando na possibilidade de ganhar alguma coisa com isso. Pô, afinal de contas, eu trouxe alegria durante 3 meses para um pobre diabo. Então deve acontecer que a gente receba alguma coisa pelas virtudes sem intenção. Quanto ao Manduca, não creio que fosse pecado opinar contra a Rússia. Mas se era, ele está purgando, quer dizer, pagando, se limpando desse pecado, há 40 anos. A felicidade que alcançou em 2 ou 3 meses. Donde concluirá, já tarde, que era ainda melhor haver gemido somente, sem opinar coisa nenhuma. Então, é por isso que a gente respeita esse narrador. Ele tem uma visão muito aguda, ele consegue ver as suas próprias vilanias, mas ao mesmo tempo ele ainda continua com essas vilanias e ele é solto, né? Então, perceba. Então a gente leva a sério e às vezes não leva tanto a sério assim esse narrador. Perceba, ele está falando que talvez, né, pode acontecer que o fato do Manduca estar contra os russos perderam, né? Foi uma coisa ruim. E ele está purgando, ele está pagando, ele está lá no purgatório, né, pagando essa opinião dele. Se for assim, era melhor que ele não tivesse esses 3 meses de alívio que ele teve com o Bentinho defendendo os franceses e os ingleses. Era melhor que ele tivesse ficado calado, sofrido aqueles 3 meses, não teria aí sofrido 40 anos no inferno.